Informação exclusiva: o Flamengo monitora de perto os passos de Jonathan Calleri, centroavante argentino de 32 anos de idade, cujo vínculo no São Paulo se encerra em 31 de dezembro. O tricolor tenta há algumas semanas a extensão do contrato do Calleri ainda sem acordo. E diante desse cenário, a partir de 1º de julho, o Calleri já pode assinar um pré-contrato com qualquer clube do Brasil ou do exterior para deixar o São Paulo sem custos na virada de 26 para 27. Importante registrar que o nome do Calleri agrada a dirigentes do Flamengo há bastante tempo e já houve aprovação recente do Leonardo Jardim em relação ao atacante. O grande problema para o Flamengo seria esperar até janeiro de 2027 para ter um reforço que eles gostariam de contratar desde o ano passado. No São Paulo existe a convicção de que o Calleri vai acabar renovando o seu contrato com um bom reajuste salarial. Hoje ele ganha na casa de R$1.300.000 por mês. Tem só um detalhe super importante em meio a toda essa equação. São Paulo ainda tem pendências grandes com representantes do atleta, o que faz com que esses representantes tentem forçar e encontrar outras alternativas. O Calleri também tem algumas pequenas pendências para resolver. A relação do Calleri com o São Paulo e com a torcida é espetacular e dá para imaginar que o Calleri vai fazer força para ter esse contrato renovado, mas com a resolução de todas as pendências, que incluem ele e também seus representantes. Você acha que o Calleri daria certo no Flamengo? Ou o melhor para ele é ficar no São Paulo? Já uso o espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não Parece que querem comer a nossa pomba da paz. Bem, amigo, a mídia clubista está em chamas com a reviravolta que aconteceu no São Paulo. O desespero é tanto que já arrumaram outra narrativa falaciosa para arrebentar com o ânimo do torcedor. E isso é muito sério. Eu fiz um compilado de alguns absurdos que estão falando por aí, e com esse material eu vou traçar um paralelo para abrir os olhos do torcedor. Fique atento para você não perder nenhum detalhe. E vou falar também sobre a estratégia secreta do Abel Ferreira e da linha de atuação do Mirassol ano passado, que juntas pode até fazer com que o São Paulo conquiste o Campeonato Brasileiro dessa temporada. Esse assunto tem muito a ver com esse primeiro que eu falei agora há pouco, tá? Mas calma que você já vai entender. E no final do vídeo eu vou falar sobre o Calleri, que já está recebendo críticas e tem a ver com a renovação de contrato. Tá correndo pela internet algo que supostamente ele falou e isso confundiu demais a cabeça de alguns torcedores. Mas antes de tudo isso, peço a sua ajuda para fortalecer esse vídeo aqui. É só você deixar o like, tá bom? Clicar no poderoso joinha que tá aqui embaixo. E não menos importante, aproveita que você já está por aqui e fideliza. Se inscreva no canal e seja muito bem-vindo ao vídeo. Se liga nisso. Cavalo paraguaio. Pronto, pode anotar aí, ó. Cavalo paraguaio. Anota aí que eu não sou eterno. Não vai chegar a brigar pro título. Não vai. Longe disso. Longe disso. São Paulo já tá me surpreendendo demais na primeira colocação do campeonato. Eu achei que ia brigar na parte de baixo da tabela. Agora, essa história de Jason, soberano, vai lá, vai lá, vai lá. Não, calma, jogador. São Paulo não briga pelo título de 2026. Pode anotar. Se o São Paulo mantiver o fôlego até o final, o que o senhor faz? O que você quiser, depois dessa indelicadeza do cavalo paraguaio. O que você quiser, irmão. Eu trabalho com fatos, dados, argumentos e estatísticas. Eu acho que o São Paulo deveria focar na Sul-Americana, na Copa do Brasil. Eu acho muito difícil o São Paulo ganhar o Campeonato Brasileiro. Muito difícil. Eu acho o seguinte, que o São Paulo não tem condições de ganhar o Brasileiro. Ele deveria focar na Sul-Americana e na Copa do Brasil. São campeonatos que dá pra ele ganhar. Sormani, eu concordo com você, só que tem um pequeno problema aí, que fica grande na temporada. O São Paulo não tem elenco pra disputar três... Mas ele não pode deixar de disputar o Brasileiro. Não pode deixar. O São Paulo tem que jogar pra uma posição no Brasileiro que não seja uma posição perigosa. Agora, por faltar elenco, ele tem que concentrar nas Copas. Mas eu sugiro, sim, que os eufóricos, então, printem bem essa classificação, aproveitar esse momento, né, de glória, de pujança do São Paulo, líder, com toda a justiça. São Paulo jogou bem até aqui, lidera o campeonato com méritos, mas isso vai ter tiro curto. São Paulo não vai brigar pela liderança do campeonato. São Paulo tem um bom time, mas ele tem um elenco curto. Para uma maratona de 38 rodadas, mais Copa do Brasil, São Paulo vai jogar Sul-Americana, então é óbvio que o elenco vai ser cobertor curto. Pelo visto, o papo não é mais sobre o São Paulo brigar para não cair para a Série B. Essa conversa fez muito sucesso no começo do ano, mas agora parece que saiu de linha. Mas em vez deles pautarem essa reviravolta, essa virada de chave do São Paulo de uma hora para outra, contra tudo e contra todos, eles preferem cravar que o São Paulo não será o campeão brasileiro. Quando trata-se de São Paulo, o enredo desses caras é sempre na linha pessimista. Mas isso tem uma explicação. Falar bem do São Paulo não dá audiência. Agora, falar mal, rapaz... Tem muita gente que cresceu na profissão e até mesmo na vida falando mal de São Paulo. E nesse meio tem até São Paulino, viu? Eu fico imaginando o dia que o São Paulo sair desse pesadelo aí. O que vai ter de gente que vai quebrar, que vai falir, não tá escrito. Eu percebo que, fora as resenhas que acontecem e tá tudo bem, futebol é assim mesmo, se você tirar a resenha acaba o futebol. Mas além das resenhas, o povo bate muito na tecla que o time do São Paulo é ruim. O plantel do São Paulo é medíocre e que o São Paulo não tem um elenco farto como deveria ter para encarar essas competições aí. Fora os problemas que o São Paulo enfrenta com as lesões. O ano passado foram mais de 70 lesões.
Aí o cara se machuca, vai para o departamento médico e demora para voltar. Essas coisas acontecem? Sim. Eu até concordo com algumas coisas até a página 2. Mas vamos por partes. São Paulo tem um time ruim? Um time medíocre? Um time fracassado? É evidente que não. Quem fala que tem, ou é clubista, ou ganha para falar essas coisas, ou é burro mesmo. Quem pensou essas coisas e falou no começo do ano que São Paulo estava tropeçando, catando cavaco, o cenário não estava legal, dentro e fora de campo, tudo bem, acontece. Mas hoje não tem condições. Então sobre essa parte aí eu discordo, porque o São Paulo completo tem um time bom. Agora sobre as lesões é uma parada que me preocupa. Só que todos os clubes vão passar por isso, até mesmo o Flamengo e o Palmeiras, porque o calendário do futebol brasileiro ele é muito apertado. Ele dificulta a vida dos clubes. E jogadores são seres humanos, não são robôs. Mas é claro e evidente que a perda de um titular para o São Paulo pesa mais do que para o Palmeiras e para o Flamengo. Porque os reservas dos caras têm a mesma qualidade do titular. Os caras têm um plantel mais farto que o plantel de São Paulo. E é outra coisa que eu concordo com esse pessoal da mídia aí. E tem um detalhe. Até eles que têm um plantel farto não conseguem dar conta das 3 frentes. Geralmente eles focam na Libertadores, que é o suprassumo dos campeonatos aqui da América do Sul, e dão aquela administrada nos demais, na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro. E é justamente nessa brecha que o São Paulo tem que entrar e aproveitar. Vai jogar a Sul-Americana? Bota aí o Sub-20. Não que a Sul-Americana não tenha importância nenhuma, tal, mas tem que focar em algum campeonato, e que este seja o Campeonato Brasileiro. E na Copa do Brasil, bota o Sub-20 para jogar. Se chegar nas quartas de final, aí dá uma mesclada. Chegou na semifinal, beleza, coloca o time titular. Mas a princípio, foca só no Campeonato Brasileiro. E é uma coisa que os torcedores precisam entender. Porque se for eliminado na Sul-Americana, não adianta derrubar treinador. Não fui a favor da contratação desse treinador aí, porque eu acho ele muito meia boca. Mas agora que ele chegou, vamos ter que torcer por ele. Vamos ter que dar força. Porque o sucesso dele é o sucesso do São Paulo também. Então não tem que ter essa de fora pardal. Isso daí nunca resolveu. Caiu da Copa do Brasil, tem que mandar todo mundo embora. Não caia na onda desse pessoal da mídia tradicional e do pessoal da mídia segmentada também. Que eu já cansei de falar. O que tem de personagem por aí, que adora fazer aquele escândalo para atrair visualização, é complicado. E são várias as vantagens do São Paulo focar apenas no Campeonato Brasileiro. Eu vou citar algumas delas e vou dar um exemplo que deu certo o ano passado. São Paulo focando só no Campeonato Brasileiro é mais tempo para treinar, é mais tempo para recuperar os jogadores fisicamente. Você evita as lesões. Você vai ter aí os jogadores mais dispostos a jogar. E qual que é o exemplo que deu certo o ano passado? O Mirassol. O Mirassol só jogou o Campeonato Brasileiro. E ok, concordo, tinha um time bom, senão nada disso teria acontecido. Mas imagina o São Paulo esse ano só focando no Campeonato Brasileiro, tendo um time 3, 4 vezes melhor do que o Mirassol do ano passado. E o Mirassol não perdeu em casa, tem esse outro pequeno detalhe também. E aí você vê o Palmeiras. Qual que é o diferencial do Palmeiras, que sempre está brigando nas cabeças da tabela? O Palmeiras, o ano passado principalmente, ele teve dificuldade contra os times do G6. Eu não sei se você percebeu. O Palmeiras não ganhou de ninguém do G6. Mas quando pegava aqueles times da página 2 da tabela, o Palmeiras passava o carro, não desperdiçava a oportunidade. E principalmente dentro de casa. O Palmeiras não passa fome dentro de casa, tá? E essa é uma estratégia do Abel Ferreira que ele faz há muito tempo. E poucos repararam nisso. Você reparou que a fórmula tá aí, né? Foca no Campeonato Brasileiro, coloca como prioridade máxima para você preservar o plantel e aproveita os jogos contra os times que estão lá embaixo. São Paulo é acostumado a ressuscitar os defuntos, que nem falam por aí, né? Chamaram São Paulo de Viagra há uns tempos atrás. E a gente não pode esquecer que Palmeiras e Flamengo vão ceder vários jogadores para as seleções para disputar a Copa do Mundo. Tem essa situação aí também. O futebol vai estar parado, logicamente, né? Só que os caras vão estar jogando. Já do São Paulo, se não me falha a memória, só vai o Bobadilha para a seleção paraguaia. O restante vai ficar tudo aí de molho. E chegou até a rolar um boato por aí que o Caleri foi convocado pela seleção da Argentina para jogar a Copa do Mundo. Mas não procede, tá? O Caleri, ele não faz parte da panela de lá. Por isso que não é convocado. Tem algumas seleções por aí que pro cara ser convocado não precisa ser bom. O empresário precisa, o cara não. E outra coisa que pegou sobre o Jonathan Caleri, tá viralizando nas redes sociais, é isso aqui, ó. Caleri indicou que só discutirá renovação após uma estabilização do clube fora de campo. A questão financeira não será decisiva. O atacante quer entender o planejamento do São Paulo para o futuro. Eu vi um povo dizer que o Caleri está fazendo aquele doce para renovar com o São Paulo porque ele quer sair e voltar a jogar no All Boys, aquele clube argentino que o revelou para o futebol. Há uns anos atrás ele falou que o sonho dele era se aposentar naquele clube e pro vô dele ver ele jogar lá. Só que o Caleri, pelo que eu percebo, tem muita lenha para queimar no futebol. Talvez não seja o momento dele querer jogar lá e se aposentar, né? Mas ele está exigindo o básico. Ele quer ver uma organização nos bastidores do São Paulo, saber quem vai entrar, como vai ficar, porque não dá para jogar sem receber direito. Você concorda comigo? Aliás, você concorda com ele? São Paulo ficou 3 meses devendo salário para os jogadores. Isso não é legal. Se tem um jogador que o São Paulo não pode perder nesse momento, esse cara é o Jonathan Caleri. E sabe o que eu descobri? Que o Jonathan Caleri é amigo do Flaco Lopes, o centroavante do Palmeiras. E foi ele mesmo que falou. Flaco, você versus outros atacantes do Campeonato Brasileiro.
Flaco versus Caleri. Eu sou amigo dele, mas eu gosto muito dele. Caleri. Você já parou pra pensar se o Jonathan Caleri sai do São Paulo e vai jogar no Palmeiras? Pra mim é o fim. Sinceramente, não dá. Isso aí é intragável. Isso aí é um pesadelo. E vou encerrar com uma pergunta. Você acha que o São Paulo tem que renovar com o Caleri ou não? Escreve aí. E não esqueça o like, se inscreva no canal. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Máximo amanhã. E aí, o clássico contra o Palmeiras já começou. No Palmeiras, só pra você saber, só o Alan tá pendurado. O Palmeiras pega o Botafogo quinta-feira no Allianz Parque. E o Abel já começou a falar do clássico. Eu vi muita gente indignada com o Abel. Esse Abel, não sei o que, já tá falando. Porque o Abel, na entrevista coletiva do final de semana, depois do jogo contra o Mirassol, falou que ele tava com peninha do Ramon Abate Abel, aquele juiz horroroso, podre, que ajudou o Palmeiras naquela uma das maiores vergonhas da história do clássico entre Palmeiras e São Paulo, aquele absurdo do pênalti do Tapia. Ele deu entrevista e falou que a punição foi muito severa, que o coitado, ele tava com peninha do Ramon Abate Abel, que a punição foi tão severa que uma semana depois ele estava apitando Copa do Brasil, o Ramon Abate Abel. E as pessoas levantaram na internet, inclusive ontem no QG Tricolor também, ele tá reclamando, né, que ele foi muito, que o Ramon Abate Abel sofreu uma punição muito grave e por um erro que ele cometeu, nem falou erro, pelo lance com Tapia. Só que aí ele esquece que em 2023 teve um jogo Palmeiras e Atlético Paranaense que o Palmeiras teria sido prejudicado e a comissão técnica do Palmeiras, o Abel, destruíram o árbitro, O nome do árbitro, Jean-Pierre Gonçalves. Sabe o que aconteceu com esse árbitro? Acabou a carreira dele, ele nunca mais apitou. Foi tanto estardalhaço que o Palmeiras fez, que o Abel fez, que a comissão técnica dele fez, que acabou com a carreira do cara, o cara não apitou mais. Esse aí não tem dó, Aí o pessoal, mas é um hipócrita, esse Abel Ferreira é nojento, é hipócrita. Gente, não é nada disso. Ele sabe o que ele tá fazendo. Ele sabe que ele tá sendo hipócrita, ele sabe. É estratégia, gente. O Abel Ferreira é muito esperto, ele usa isso como estratégia. Ele tá, na minha opinião, fazendo certo, que é defender o Palmeiras. Ele tá fazendo isso pensando no Palmeiras, já pressionando a arbitragem, e com certeza vai acontecer alguma lambança contra o São Paulo no Clássico, como tem acontecido desde 2021, tem acontecido isso, o São Paulo tem sido prejudicado contra o Palmeiras. Mas ele já sabe como funciona o futebol brasileiro e ele já tá pressionando a arbitragem. Agora, cadê o tal do Rafinha pra dar uma entrevista aí? Cadê o Rui Costa, que agora é o todo poderoso do Morumbi, o Rui Costa, o cara que manda. O Maciz deu futebol na mão dele, desse cara que já fez tanta besteira, ele comanda o futebol do São Paulo. Cadê esses caras? Vai lá no canal dos amiguinhos, nos programas de televisão que tem cheio de puxa-saco, bajulador aí. Vai lá, fala, tamo de olho na arbitragem, vamos ver se não vai acontecer alguma coisa. O Abel já tá falando aí da arbitragem, olha a CBF, vamos ficar de olho. Cadê? Tem que responder na mesma moeda. Porque depois que é prejudicado, não adianta o seu Rui Costa dar entrevista e falar eu almocei com a Daiane e elogiei ela. Não adianta. Depois que é prejudicado, não adianta a choradeira. Tem que pressionar agora, tem que fazer a mesma coisa que eles estão fazendo do lado de lá. Pressionar, mostrar, dar a cara a tapa ali e falar, gente, estamos de olho aqui, viu? Será que vai acontecer de novo? O que aconteceu nos últimos 20 jogos com o Palmeiras? Estamos de olho, o que vai ser o árbitro? Já começa a pressionar. Mas o São Paulo ninguém sabe fazer isso, né? Os caras não têm essa capacidade e eu nem me iludo mais. A postura correta seria essa. Você já dá cara a tapa e já começar a jogar o clássico já é tudo estratégia, bastidor. O futebol brasileiro tem muito isso. Infelizmente, eu gostaria até que nem tivesse. Mas já que tem, que os caras estão fazendo ainda mais do lado de lá, que eles são mestres em fazer isso, tem que fazer também. Cadê o seu Rafinha? Cadê os coach de vestiário? Cadê? Vamos falar também, vamos pressionar. Vamos colocar pressão. O São Paulo vai jogar em casa, vai tomar tapa na cara de novo, vai ser roubado de novo, como já cansou de acontecer contra o Palmeiras, lá na Arena Barueri, no campo de plástico, no campo gramado, já vai ser roubado de novo. Então é isso, é pressão. E o Abel tá fazendo o que ele sabe fazer de melhor, que é trabalhar em benefício do Palmeiras. É isso que ele tá fazendo. Porque o Arnaldo Ribeiro ontem fez uma fala que me chamou muita atenção, e acho que de muita gente, que ele falou o seguinte: o Arnaldo Ribeiro é pessimista, né? Inclusive falei, antes que alguém fale, vou lá falar pra ele. Eu falei com ele isso numa live que a gente fez junto no canal aqui do blog, que eu achava ele pessimista, e ele falou ontem em vídeo, ele falou, falas dele, eu não acho que o Palmeiras
que o São Paulo, nem Fluminense, nem Bahia, por melhor que estejam colocados no campeonato este ano, consigam superar Flamengo e Palmeiras. A lógica indica isso mesmo, que realmente Palmeiras e Flamengo, eles têm mais fôlego de elenco, eles têm mais dinheiro, porque eles podem a qualquer momento reforçar o time de uma forma absurda no meio do ano, até para dar aquele boost final, igual o Botafogo fez em 2024. O Botafogo estava ali na zona meio tipo assim, tô bem, tô aqui no meio, o cara foi lá, meteu 400 milhões na janela de 2024, bicho. Colocou Luiz Henrique, Almada, não pagou, né? Mas colocou essa galera toda para jogar, contratou um puta time, Vitinho, lateral direito, Alex Telles, contratou uma galera lá, não me lembro direito. Mas foi uma penca de gente, contratou, sei lá, 8 jogadores. Cara, o time do Arthur Jorge fez isso aqui, ó. Os caras foram lá pra cima. Ganharam Libertadores e Brasileiro. Podia dar tudo errado. Às vezes acontece. Olha o Palmeiras. O Palmeiras investiu 1 bilhão e 200 milhões em 2 anos e meio. Ano passado não ganhou nada. Até agora os caras ganharam Paulista. Então, assim, é muito investimento. O palmeirense comemorou pra caralho o título paulista, porque eles só estavam tomando porrada e não ganhavam nada desde o Paulista de 24. Mas, repito, desde dezembro de 23, o Palmeiras não ganha um título que não seja paulista. Zanqueta, mas 23 foi há 2 anos e pouco atrás. Tudo bem, gente, mas você colocou 1 bilhão. Só para dar um exemplo para vocês, eu já fiz essa ligação para vocês aqui em live e em matérias no blog. O São Paulo, nas últimas 4 janelas, a última contratação que o São Paulo fez foi o André Silva. A última contratação que o São Paulo botou dinheiro foi o André Silva. Vocês têm noção disso? Desde então, o Palmeiras colocou 1 bilhão e 200 milhões. Sabe quanto o São Paulo botou? Tô falando em transferência de jogador. Tô falando em transferência. Porque o Palmeiras também tem casos de ter contratado jogador que estava livre de contrato. O Flamengo, sei lá, contratou o Jorginho. O Palmeiras contratou o Felipe Anderson a peso de ouro. Cara, eles contrataram também jogadores que não tiveram custo de transferência. Eu tô falando de valor de transferência. Tá? Ah, eles venderam também. Sim, venderam. Mas o que o Flamengo gastou comprando Paquetá, se o São Paulo somar os últimos 10 anos, não soma o que o Flamengo pagou no Paquetá. Em contratação. Mérito deles. Dá uma invejinha, mas é a grande realidade. Então, essa é a realidade que temos. O São Paulo tem que fazer time operário. Aí ontem, quando eu falei, por exemplo, a gente tem que olhar mais para o Mirassol, tem que olhar mais para esses times, não é que o São Paulo só tem que contratar jogadores do Mirassol. É o São Paulo contratar um time de operários e dar espaço e dar o holofote maior para alguns jogadores que façam diferença. Tipo, o Caleri, aí você pode até ter o Lucas, que o Lucas eu tenho minhas dúvidas, eu volto a repetir, o Lucas ele está em xeque nesse momento. Tem até um vídeo aqui que eu vou mostrar para vocês, que também outras pessoas estão falando. Eu estou abordando esse assunto faz alguns dias, e eu estou vendo que isso está se tornando uma massa crítica grande. Porque o Lucas não está desempenhando o suficiente para justificar um salário de quase 2 milhões por mês, gente. Essa é a grande realidade. E a gente, às vezes, tem que colocar a idolatria de lado e ter responsabilidade com o dinheiro do São Paulo. O São Paulo é acima de qualquer pessoa e qualquer jogador. Eu queria, antes de entrar no último assunto aqui, só colocar esse vídeo aqui para vocês, ó, que é sobre a questão da renovação também do Lucas e do Caleri, que é um assunto polêmico que a gente vem tocando e que também está enfocado. Eu nem cogitaria renovar o Lucas por agora. O Lucas ganha R$1.800.000 por mês e precisa provar que o custo-benefício dele é bom, porque na temporada passada foi péssimo. E é um cara que agora parece ter menos dores e problemas em relação ao joelho. Se eu sou dirigente do São Paulo, a minha preocupação hoje seria a do Caleri. Os dois, Lucas e Caleri, têm contrato até dezembro. O Caleri mais jovem, super efetivo, recuperado da lesão de ligamento cruzado anterior, que é uma lesão que a gente nunca sabe como o cara volta. Identificado com a camisa do tricolor. Assim, o Caleri e o Lucas, eu tenho certeza que eles não vão assinar um pré-contrato com qualquer rival do futebol brasileiro para deixar o São Paulo de graça em 1º de janeiro de 2027, até pela identificação que a Ana citou. E o Lucas Moura não me parece ter muito mercado no exterior. O Caleri sim. O Caleri vai ter futebol argentino, Boca e River sempre tentam sua contratação, a Major League Soccer, enfim. O Caleri é o tipo do cara que eu, na condição de dirigente, já teria chamado para renovar. Verdade total, renovar. Eu sei que já existiam as primeiras conversas, o Caleri exige um reajuste salarial, hoje ele ganha R$1.300.000 por mês. Acho que é justo, até pela defasagem em relação ao Lucas Moura. E pro São Paulo, o melhor do cenário seria renovar o mais rápido possível. Bom, tá aí. Eu não gosto muito de falar de salários, mas o Nicola falou, então eu posso compartilhar com vocês. Estamos falando aí dos 2 primeiros e maiores salários do São Paulo, que são de Lucas Moura e de Caleri. E como vocês viram aí, o Lucas na casa de 1.800.000, segundo o Nicola, e 1.300.000 do Caleri. O São Paulo deve fazer uma valorização do Caleri, e no caso do Lucas, ele tem que ter realmente uma ponderação, porque o Lucas vai assinar provavelmente o último contrato da carreira dele, se não o último bom contrato, vamos chamar assim, e o Lucas parece estar numa descendente. Então o São Paulo, como instituição sem dinheiro, tem que avaliar muito bem isso, e assim, é o que a gente já vem tocando aqui há muito tempo.
precisa ser feita uma reflexão com relação ao Lucas, porque a gente não pode renovar com o Lucas pelo que ele representa para a história do São Paulo. A gente tem que renovar com o Lucas pelo que ele apresenta como jogador neste momento para o clube. Lembrando que a gente ainda tem contrato com ele até o final do ano. E, cara, de fato, o Lucas vem há muito tempo aquém daquilo que a gente espera. Então, assim, o Lucas pode ser o que pode fazer diferente, mas com 2 milhões por mês, você contrata um jogador que faz diferença também. Um jogador que custa 2 milhões por mês, você consegue trazer alguém no mercado, entendeu? Então, assim, a gente precisa dar uma avaliada nesse caso, e bem avaliado, para a gente não tomar, não errar, e a gente não tomar decisões erradas daqui para frente. Essa decisão do Lucas, o Lucas precisa provar, como o Caleri está provando, na minha opinião, que ele merece essa renovação e não renovar com ele por conta de história, porque isso não é justo com o São Paulo, com a situação que está financeiramente, certo? Vamos falar aqui então, para fechar o vídeo, com menos de uma horinha, sobre o São Paulo Day, que era a ponderação que eu queria fazer. Eu já dei aqui, já disse, que me ofereço, sem nenhum tipo de contrapartida, a tentar ajudar o Diego Fernandes a tentar montar um plano de SAF, estrutura de empresa corporativa, com base no que a gente tem de estatuto. O Diego Fernandes vai fazer esse evento daqui a 20 dias. O Diego Fernandes, se chegar nesse evento sem absolutamente nada, sem absolutamente nenhuma plano, projeto, base histórica, e a gente não ter, especificamente, algo palpável e concreto que o Diego possa apresentar para conselho, mídia, São Paulinos, torcida como um todo, vai ser um flop para mim isso aqui. Isso vai ser um flop bizarro, porque a onda que ele surfava de caos na administração Casares baixou. O Maciz hoje vem administrando as evoluções políticas e a coisa vem um pouco mais calma. E como vocês sabem, nenhum conselheiro, pelo menos nenhum aparece com essa bandeira, tem pelo menos o culhão de levantar essa bandeira no clube hoje, de dizer que o São Paulo precisa virar SAF. Então, como ninguém aparece com isso, ele não vai ter quórum interno. Ele não vai ter quórum interno. Então, para ele conseguir, mesmo que de fora para dentro fazer um barulho, ele precisa trazer alguma coisa de concreto para as coisas. Não dá mais para ser foto no Instagram, não dá mais para ser videozinho, não dá mais para ser discursinho. Precisa ser profissional. Se a gente quer alguma coisa profissional no clube, ele precisa trazer alguma coisa profissional. A gente precisa efetivamente que o Diego Fernandes apresente alguma coisa concreta. Estou falando agora do ponto de vista solidez. Todos os conselheiros que eu já conversei, todos, de oposição à situação, ou da antiga situação, ou agora oposição, nenhum deles recebeu nada do Diego Fernandes que seja realmente efetivo. Mas ele não vai apresentar nada se eles não transformarem o São Paulo em SAF. Filhão, é igual você ficar discutindo quem veio primeiro, o ovo ou a galinha. Você vai fazer isso, mas não sei o quê. Eu não vou fazer as pazes com ele se ele não fizer as pazes comigo. É ridículo. Quem está propondo alguma coisa nova para o São Paulo é o Diego Fernandes. Então não adianta ele esperar que o conselheiro faça algum movimento. Eu já falei para vocês aqui com o Flávio Marques. Dá para fazer o movimento de SAF via estatuto através do social. Dá para você fazer possibilidades, dá para você pressionar na mídia, dá para você botar esse assunto na boca da torcida, dá para você fazer um monte de coisa. O que não dá, escuta o que eu tô falando, o que não dá é para você levar uma ideia e ficar insistindo na ideia e hypando foto no Instagram. Não dá para ficar hypando entrevista de internet como eu tenho um sonho. Eu gostaria de fazer isso porque o meu avô é São Paulino e eu trouxe o Ancelotti para a seleção. Diego, numa boa, foda-se o Ancelotti na seleção. A gente precisa que alguma coisa agora seja feita de uma forma razoavelmente e minimamente sólida. Você não tem como falar de construir um arranha-céu sem você criar a fundação que não aparece. A fundação do edifício não aparece para a maioria as pessoas não sabem que estão ali, as pessoas não veem, mas ela está lá, ela precisa estar. E se você não aparecer com a fundação dessa construção nova que você quer fazer, dessa nova idealização, desse novo intento, você não vai chegar a lugar nenhum. Você não vai construir porra nenhuma. Então, é o que eu falo, enquanto ele não se aliar com pessoas que querem realmente construir e fazer, e não estou falando de dinheiro, vou repetir, estou falando de trabalhar gratuitamente para que a gente possa trabalhar com várias pessoas que querem, de uma forma sadia, que pense pelo bem da instituição, e as pessoas não fazem nada disso, ou não minimamente não trabalhem em cima disso, se ele não apresentar daqui a 20 dias, vou repetir, que é dia 6 de abril, esse São Paulo Day, com algo que seja realmente efetivo, amigo, desiste, porque assim, não vai ter passado de um sonho de uma noite de verão e simplesmente um cara que, de alguma forma, conseguiu ascender muito dentro da torcida do São Paulo num momento de muita tensão, instabilidade e crise, e que, no final das contas, não conseguiu trazer nada realmente efetivo para o clube. Não adianta falar, eu tenho investidores. Cadê as garantias bancárias?
quem são os investidores, o que eles estão apresentando, com base em quê, que modelo de SAF você traz, o que você está fazendo. Vai para Belo Horizonte buscando quebrar um tabu contra o Atlético Mineiro, não vence lá há 10 anos em Belo Horizonte, tá? Hoje o São Paulo vive uma excelente fase, líder do Campeonato Brasileiro, daí mesmo que entre com um time misto, tem chance sim de ganhar o Atlético Mineiro, que não vive um bom momento, né? O tricolor briga para manter a liderança do Campeonato Brasileiro. Eu gostaria de saber de você, está confiante na vitória do São Paulo hoje? Qual o seu placar, o seu palpite e quem marcará os gols do São Paulo? Comente aqui abaixo a sua opinião. E o Gonçalo Tapia foi convocado para a seleção chilena. Ele participará dos amistosos contra Cabo Verde e Nova Zelândia nos dias 27 e 30 desse mês, respectivamente. A convocação de Tapia aumentaria as chances de sua venda, tá? O atacante está valorizado no mercado e desperta o interesse do O São Paulo deve buscar mais 2 reforços nas próximas semanas. As posições monitoradas são um ponta que atue pelos 2 lados do ataque, preferencialmente canhoto, um meia-volante que possa jogar como 8 ou 5. Apesar do diretor Rui Costa ter afirmado que o elenco está fechado, o clube segue observando o mercado. No momento não há nomes avançados nem negociações em andamento. A chegada de um 8 dependeria mais de oportunidade de mercado. Um nome que pode voltar ao radar é Kevin Zenon, caso não consiga se firmar no Boca Juniors. Hoje não existe negociação, mas é um jogador que continua sendo bem avaliado internamente. O São Paulo segue se movimentando para renovar os vínculos dos principais atletas do elenco. Recentemente, o clube anunciou as renovações de Marcos Antônio, Sabino e Luciano. E agora, conforme apurado por Valentim Furlan do UOL, o tricolor paulista iniciou conversas com Jonathan Calleri para também estender seu contrato. A princípio, por mais 1 ou 2 temporadas. Vale ressaltar, no entanto, que as tratativas ainda estão em fase inicial. Internamente, o fechamento do acordo é visto com otimismo. De volta ao São Paulo em 2021, Calleri soma nesta segunda passagem 210 partidas disputadas, 72 gols e 23 assistências. Além dos títulos da Copa do Brasil de 2023 e da Supercopa Rei de 2024. Em 2026, o camisa 9 já entrou em campo em 15 oportunidades, balançando as redes 9 vezes. Seu atual contrato se encerra ao fim desta temporada. Matheus Menezes, atacante da equipe sub-20 do São Paulo, assinou um novo contrato com o clube. Seu vínculo, que se encerrava 2026, agora foi estendido até 2029. Por meio de suas redes sociais, o jovem atleta comemorou a renovação. Um dia marcante na minha vida, onde pude estar presente junto da minha família, meus pais e meus agentes Rodrigo e Marquinhos, que mais uma vez fizeram esse momento único. Como de costume, minha gratidão a Deus, porque sem ele nada é possível. Obrigado, São Paulo Futebol Clube, por confiar no meu potencial. Juntos até 2029. Matheus Menezes chegou ao tricolor paulista em 2024, vindo do São José do Rio Grande do Sul e desde então soma 44 partidas, 14 gols e 3 assistências, além do título da Copa do Brasil Sub-10 conquistado em 2025. Em 2026 já são 10 partidas disputadas com 5 gols marcados. E aí, torcedor, diante dos últimos resultados, você acredita que o São Paulo tem chances de ganhar o Brasileirão? Deixe a sua opinião nos comentários. Particularmente, eu vejo que o elenco do São Paulo, estando com todos os seus jogadores disponíveis, diferentemente do último ano, é um time forte que tem chances de lutar por títulos, apesar de que a princípio eu via maiores chances nas Copas. Mas já que fomos surpreendidos com um desempenho excelente nesse início de Brasileirão, eu acredito muito que se durante a temporada não houver desfalques importantes, o São Paulo tem elenco para disputar com qualquer um. O São Paulo vai encerrar com as dívidas, vai conseguir se livrar delas. Não, eu acho que nem mesmo no ano do centenário do clube, daqui 4 anos, o São Paulo vai conseguir estar aliviado financeiramente, né? Vai ter que seguir à risca ali um processo de corte de gastos, economia, sem loucuras financeiras, para que o São Paulo consiga de fato chegar no ano do centenário sonhando em se livrar das dívidas por completo e ser um clube superavitário e não deficitário, né? Como é